De volta com o terceiro bloco do seu estilo de vida e dando continuidade à nossa entrevista a respeito de hérnia de disco. Aqui ao meu lado está o Dr. Paulo Su, ele que é médico ortopedista e traumatologista. Dr. Paulo, a hérnia de disco, quando ela não tratada devidamente, quando não foi feito um diagnóstico precoce, ela pode evoluir rapidamente, não é mesmo? Isso, se você não ter diagnóstico correto, importante, o segredo, a dica do conhecimento da hérnia disco se chama seu momento e fase. Que fase, qual é o seu momento, qual é a sua fase onde o paciente está. Então quem tira essa dúvida é o médico ortopedista. Então é importante que fase você está. Tem gente que está na fase inicial, que está no intermédio e está na fase avançada. Então o importante é o momento, que momento você está. Esse conhecimento é muito importante. Indiscutível essa dúvida que hérnia pode progredir? Sim. Pode piorar? Sim. Existe essa possibilidade. Então é importante que o paciente procure, o mais importante, procure médico ortopedista para tirar sua dúvida. Que momento, que fase você está da sua fase da sua doença? Isso é muito importante. E quais são os tipos de tratamentos que podem ser realizados? O tratamento da hérnia de disco, depende do tipo e também depende do momento, a gente chama de tratamento conservador. O que é conservador? É tratamento que não tem procedimento cirúrgico, que você pode, através de medicações, orientações das atividades, reabilitação através da fisioterapia. Então, tudo isso é importante que o tratamento de hérnia de disco, inicialmente, é o tratamento conservador. E doutor, esses tratamentos, quais as consequências da pessoa não estar realizando esse tratamento? A hérnia de disco, ela pode deixar a pessoa impossibilitada de andar? Sim, a fase avançada sim. A fase avançada da hérnia discal, o paciente tem dificuldade de andar, a maior parte vem na cadeira de roda, conosco, ou acamado, e fase de crise também, crise dolorosa, então isso realmente leva a uma incapacidade funcional do paciente. Você falou na questão da hérnia discal e também tem uma diferenciação entre hérnia discal e protusão discal, que muitas pessoas confundem isso. Qual é a diferença? Excelente pergunta. É muito comum no nosso consultório, a nossa prática na área médica, essa confusão entre hérnia de disco e protusão discal. Hérnia de disco, toda hérnia de disco é uma protusão. E nem toda protusão é uma hérnia de disco. Não entendi, então vamos explicar de uma forma bem simples. A hérnia de disco é uma protusão, que pode ser tanto protusão de uma estrutura ou órgão do corpo, além de um invólucro, membranas, que pode estar defeituoso ou pode estar aberta, que pode ir além dessa estrutura. Então, vamos falar de hérnia de disco. Então, o que é hérnia de disco? Hérnia de disco é uma protusão anormal, que o disco tem duas estruturas importantes, principais, que é núcleo pulposo e anel fibroso. E quando tem uma lesão um defeito, uma abertura do anel fibroso, o núcleo pulposo, ele é o quê? Ele vai protuir, então vai ter uma protusão dessa estrutura que é o núcleo pulposo. Entendi. E doutor, uma vez operada, a hérnia de disco, ela pode voltar? Essa daqui realmente é uma pergunta muito comum no nosso... será que volta? Porque é nesse momento que o paciente tira sua dúvida se vai operar ou não. Esse é um momento muito crucial. Será que eu vou operar? Com essa pergunta, a paciente vai decidir se vai operar. Então, assim, qual é a dica disso? Cada caso é um caso. Separe o seu caso com o caso que você conhece, tá?
Então procure um médico ortopedista. Qual é o seu caso? Qual momento você está passando? E se realmente é necessário tratamento cirúrgico ou não. Então, isso o médico ortopedista pode tirar sua dúvida disso, tá? Então, resumindo tudo isso, tratamento inicial, não se preocupe, é tratamento conservador, com os bons resultados, bom prognóstico. O tratamento conservador, só para ter uma ideia, tem um estudo no Harvard que tem o prognóstico do tratamento em uma semana com 60% de bom prognóstico, com tratamento conservador. Em 6 semanas, o paciente pode ter um bom prognóstico até 90 a 98% de bom prognóstico, a partir de 6 semanas. Com esse conhecimento, acredita-se que nem toda hérnia discal tem que ser tratamento cirúrgico. Não, o tratamento conservador tem um bom prognóstico, então inicialmente, com certeza o médico ortopedista, tratamento inicial é um tratamento conservador. Doutor Paulo, só para encerrar a nossa entrevista, existe alguma forma de prevenção da hérnia de disco? Existe. Formas preventivas, primeira coisa muito importante se chama educação. Educação relacionada com a postura, seu limite físico. Tem muita gente faz atividade física, ultrapassa seu limite e acaba fazendo lesões. Saiba seus limites físicos. E procure sempre médico ortopedista quais são as atividades, quais as formas de prevenção para a hérnia de disco. Então, com certeza, todos os pacientes terão essas informações. Vai receber cartilhas, informações orientadas verbalmente. Então, procure sempre médico ortopedistas para ver se realmente o paciente tem realmente hérnia de disco. Se não tiver, também quais são as medidas de prevenção. Ok, doutor Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui no Estilo de Vida. Obrigado pelo convite mais uma vez. A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, já temos 98 membros atuantes no Amazonas. Agradeço a sua oportunidade e com certeza todas as dúvidas estamos disponíveis para tirar dúvida da toda a população amazonense e também no Brasil todo que está nos ouvindo. Ok, então a nossa entrevista hoje foi com o doutor Paulo Su, ele que é médico ortopedista e traumatologista, onde nós falamos um pouquinho a respeito da hérnia de disco. Então tá aí as nossas dicas, quais os tratamentos, quais os cuidados necessários para que não se desenvolva essa doença. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós estamos de volta com mais Estilos de Vida.